Olá, mais um episódio de Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Estou com Fernanda Prando Godoy. É uma grande alegria estar com você, Fernanda. A gente já se conhece há um tempinho, já se conectou em diferentes assuntos, já fizemos cursos juntos. Enfim, e tivemos oportunidades de dialogar, de refletir. Por isso é realmente um prazer te encontrar aqui nesse nosso diálogo e espero, obviamente, que seja um prazer para vocês também, certo? Também espero. Por isso, gostaria que você contasse um pouco de você. Você trabalha há muitos anos com educação corporativa e desenho de processos de aprendizagem. E aí conta um pouco sobre quando falamos de processo dentro das empresas, do que realmente estamos falando. Você sabe que a gente está falando de uma coisa que eu confesso que eu tenho aqui minhas dúvidas se é bom ou se é ruim, sabe? Porque, na verdade, tudo que você faz tem um processo para ser feito, né? Então, quando você tem uma empresa e você desenha um bom processo para que as coisas fluam, para que os trabalhos aconteçam, que você faça a sua entrega para o seu cliente e tudo mais, isso é muito legal, né? O que acontece no meio do caminho é que as pessoas, às vezes, elas são deixadas para trás em prol do processo. Ou o contrário, eu tenho uma pessoa que é tão poderosa ali dentro que ela bypassa o processo. Então, na verdade, a gente tinha que desenhar processos que te levem ao resultado que você precisa, considerando que quem vai realizar e quem vai dar os passos dentro do processo são as pessoas. Então, não adianta ter o processo super bem desenhado se as pessoas não engajam nesse mesmo processo. E tem mais, por melhor que seja desenhado o processo, ele precisa de revisões constantes, simplesmente porque o mundo muda todo dia. Quando a gente fala de maquinário, chão de fábrica, até eles se atualizam. Até essas máquinas se atualizam, né? Você precisa fazer coisas ou mudar de máquina em determinado momento. Então eu preciso rever isso. E para que existe um processo? Para eu ter um padrão de qualidade de entrega. Para eu ter um padrão de resposta. Porque se eu sou uma empresa e estou entregando alguma coisa para o mercado, seja eu uma fábrica, um hospital, um restaurante, as pessoas vão esperar determinada qualidade de entrega. Então, para eu garantir essa repetição de resposta, eu preciso seguir sempre o mesmo passo. Por que eu sigo sempre o mesmo passo? Porque eu começo a gastar menos energia para fazer isso, certo? Se eu tenho um processo bem desenhado, eu faço menos esforço para isso. Tá, onde é que isso começa a não funcionar bem? Quando, porque eu estou fazendo menos esforço, as pessoas olham e falam assim, então a gente pode, ao invés de ter 3 pessoas para fazer, a gente põe 2. Agora a gente pode pôr 1, porque não dá para pôr 1,5, né? Enfim, ou quando eu começo a fazer esses bypass em função de poderes, essas coisas todas que, na verdade, acaba quebrando o processo aí no meio. E essa história de você sobrecarregar as pessoas dentro do processo, né? Porque ele está funcionando bem, então eu posso reduzir o número de pessoas, você sobrecarrega as pessoas. Então, em pouco tempo, essas pessoas com sobrecarga não conseguem dar mais a mesma resposta. Porque, ok, eu consigo virar à noite por 1 semana dentro de um projeto, né? Trabalhando loucamente. Isso pode até ser estimulante. Mas, se eu tiver que virar à noite todas as semanas durante o ano inteiro... Não se sustenta. Não dá. Não dá. Aí minha performance cai, aí eu que sou ruim e tal, e aí eu adoeço, porque realmente eu não tenho tempo de recuperação. Gratidão pela sua partilha, Fernanda. E aí, pessoal, aqui a gente está dialogando, está refletindo juntos. A gente não vai dizer o que tem que ser feito, porque evidentemente em qualquer empresa, em qualquer situação, em qualquer ambiente, existem características específicas e uma coisa é fazer suposições ou cenários teóricos, e mesmo se baseados em ferramentas, em vivências, em todo um trabalho prévio. E uma coisa é fazer mesmas coisas dentro daquela realidade.
Faço esta premissa, esta ressalva e compartilho esta reflexão. Porque, por exemplo, Fernanda, nas empresas de saúde, tipo clínicas, hospitais, laboratórios, entre outras, a gente fala muito em protocolos. Qual é a diferença e por que um processo bem desenhado pode ser tão transformador quanto uma boa política de cuidado? Eu acho que é justamente por isso. Se eu estou bem atento ao que é que funciona durante o processo e o que é que não funciona e vou ajustando aquilo a ponto dele ficar bem desenhado, eu sofro menos interferências, não que eu não vá sofrer, mas a interferência acaba ficando menor das intempéries externas, porque eu tenho algo para seguir, né? E se eu estou fazendo algo que está funcionando, a tendência é que o trabalho fique fluido. Se ele fica fluido, eu tenho pessoas mais felizes trabalhando. Se elas estão mais felizes, eu tenho resultados melhores. Se essas pessoas, na área de saúde, têm contato com o paciente, então isso muda completamente. Independente de marcas, tá? Não vou aqui citar nenhuma marca, Sim. mas assim, para quem tá... Quando você vai num laboratório fazer exames, por mais que seja rotina, o paciente está morrendo de medo de encontrar alguma coisa ruim, né? E aí você chega no laboratório e as pessoas estão lá, entre elas, entre os atendentes, eles estão rindo, conversando, ai, olha, porque é o final de semana, nananana, e você só querendo que alguém olhe para você com compaixão, porque você está com medo. E aí você tem duas saídas, eu já vivi os dois cenários, né? A pessoa quando vai me atender, me atende super bem e fala, oi, Fernanda, eles me chamam de Dona Fernanda, é horrível. Como é que a senhora está? Tal, e atende com uma certa paciência, tal. Ou não, a pessoa segue um protocolo e não te olha. Nesse lugar eu tenho vontade de subir na mesa e matar a pessoa. Mas não, a gente não pode fazer isso porque eu não vou perder meu réu primário. Por quê? Por que você é legal com seus colegas e não é legal comigo? Você não vê que eu estou sofrendo? E ok, eu estou sofrendo por uma questão imaginária, né? Mas sim, para um paciente... Eu tenho alguns amigos médicos, né, que reclamam que as pessoas vão com dor de unha encravada no pronto-socorro e tal. Eu falo, então, mas você tem que entender que se a pessoa foi para o pronto-socorro, na cabeça dela, ela está achando que ela vai morrer. Entendeu? Então, na cabeça do paciente, se eu cheguei lá com resfriado, que não é nada, uma virose que vai passar, a pessoa está achando que ela vai morrer. Então, você tratar isso como uma coisa menor, porque para você é menor dentro do seu cenário, não é um bom procedimento. Porque isso vai te dar trabalho, essa pessoa vai voltar, essa pessoa vai reclamar, nananana. Então, o que eu preciso? Eu preciso desenhar um processo que impeça da gente cair nessas armadilhas que a gente cai no dia a dia. Por isso, o processo, quando bem desenhado, é para ajudar, não é para engessar. Exato. Mas é para, literalmente, te ajudar. Eu ia te dizer que justamente nesse lugar, existe uma coisa que as pessoas não compreendem, que é isso, que um processo é para ajudar. Como normalmente ele é colocado top-down e alguém está controlando se você fez ou não fez, essa pessoa jamais compreende que esse processo é para ajudar. Ela está enxergando tudo que atrapalha na rotina dela. Então a forma de eu comunicar isso e de eu gerir isso vai fazer a diferença. E acho também, se você me permite, Fernanda, a pessoa se sentir parte do processo, Sim. se sentir importante, e não apenas alguém que executa, mesmo se o processo te traz mais segurança. Sim. Mas você, sendo uma parte ativa, sendo uma parte importante, a segurança aumenta. Gratidão. Aí eu te falo, os processos não funcionam sozinhos, não? São as pessoas que os fazem acontecer. O que diferencia um colaborador que só executa tarefas de um colaborador que entende e melhora os processos? Eu vou responder com uma palavra, que talvez eu esteja sendo simplista demais, mas para mim ela é a origem de tudo. O que diferencia um do outro? Presença. Presença. Ou seja, Fernanda, quantas vezes a gente faz as coisas no modo fazer
e literalmente se esquece de se conectar com o momento presente. E aí esta repetição, meio que automática, pode também ser um elemento de insegurança. Quando eu me conecto com o momento presente, eu costumo viver melhor, eu costumo me conectar mais com aquilo que eu faço. E por isso, dentro de um ambiente corporativo, ainda mais na área da saúde, eu estando presente, inteiro naquilo que eu estou fazendo, torno o processo mais seguro. Exato. Andréa, tem uma coisa, a gente num outro episódio, a gente falou aí do modelo como as pessoas aprendem, né? Uhum. A gente aprende assim, ó, vou repetir porque alguém talvez não possa não ter assistido outro episódio. A gente aprende assim, ó. Mas aí já fica o Já convite, fica- assistem todos os Hashtag episódios, fica a entendeu? dica. Que é assim, eu aprendo uma coisa quando eu descubro que eu não sei. Eu só vou aprender alguma coisa quando eu descubro que eu não sei. E a gente, enquanto adulto, tem uma questão que a gente sempre precisa estar certo. Porque você precisa passar no vestibular, você precisa passar na entrevista, você precisa passar... Então a gente tem vergonha de dizer que a gente não sabe, né? Então muitas vezes a gente descobre que a gente não sabe quando a gente vai fazer alguma coisa e descobriu que deu errado. Ah, eu não sei como fazer. Ah, eu vou usar a parafusadeira, é fácil. Aí você vai fazer e o parafuso fica rodando louco lá. Porque você não sabe, na verdade, como faz. Então é aí que você descobre que tem que ter uma manha, né? Então assim, ó, eu descubro que eu não sei, eu começo a pensar e ensaiar sobre aquilo, eu começo a fazer devagar, ganho velocidade na forma de fazer, fiquei veloz que eu faço sem nem perceber. É como dirigir um carro. Quando você está na autoescola, você está pensando primeira marcha, segunda marcha, embreagem, freio. Né? Quando você aprendeu a dirigir, você nem pensa, isso vai no automático. Existe um baita risco aí. Porque existem dois tipos de pessoas que não sabem alguma coisa. As que nunca tiveram contato com aquilo, que não sabem mesmo, e as que conhecem pra caramba. As que conhecem pra caramba, que estão nessa fase de fazer até no piloto automático, que tá, ela não percebe que ela não sabe alguma coisa. Então, não estar presente faz com que ela nunca perceba algo que ela não sabe. Ou seja, a presença é essencial em qualquer aspecto da nossa vida. Nós vivemos melhor quando estamos presentes. Em muitos ambientes de saúde, Fernanda, a sobrecarga, o estresse estão ligados também à falta de processos claros. Como o design organizacional pode ajudar a reduzir esse desgaste e promover um ambiente mais saudável? Eu acho que começa com você mergulhar no que é a jornada que aquelas pessoas vão passar. Então, se eu estou falando no ambiente de saúde, eu tenho uma jornada de um paciente. Ele deve ser o centro da minha história, né? Porque é a partir dele que tem que fazer todas as outras coisas, tem que existir todas as outras coisas. Então, eu tenho que olhar para esse ser humano e para os seres humanos que vão interagir com isso. E para as tecnologias que podem interagir com isso. Como é que é tudo isso? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso mergulhar e pensar como é a trajetória desse humano que passa por aqui e como é que eu deveria atender esse humano que passa por aqui. Então, ao invés de começar pensando em coisas super sofisticadas, em coisas super tecnológicas, tal, começa pensando, se você tivesse só um papelzinho de pão para desenhar, como seria o processo da jornada de um paciente? Ou se eu estou numa área de suporte, por exemplo, na área financeira de um hospital, continua sendo a jornada de um paciente. Mas ele tem que interagir com os sistemas e coisa e tal, assim como todos os outros profissionais. Sim. Como é que eu desenho isso para ser um flow melhor para o paciente e para quem participa, para quem interage com isso? E aí é menos desenhar caixinhas, como é que a gente normalmente desenha caixinhas para desenhar um processo, né? Mas mais desenhar bolinhas para pensar em alternativas, para pensar nas interfaces. É fazer um design de serviço mesmo, pensar em quantas camadas eu tenho para que aquele paciente passe por tudo. Quem é todo mundo que está envolvido? E se essas pessoas estão envolvidas em momentos diferentes, como é que elas ficam sabendo do que aconteceu na fase anterior, que ela estava a 3 camadas de distância? Perfeito, perfeito.
Muito obrigado. Dando continuidade à liderança, à cultura. Não basta, Fernanda, ter um processo documentado se a liderança não dá o exemplo. Como os líderes podem usar os processos como instrumentos de cuidado e não apenas de controle? Eu diria o que eles não devem fazer: bypassar o processo. Porque é isso, quando ele abre mão do processo porque ele é um líder e ele pode trocar a ordem de alguma coisa, ele pode mandar fazer alguma coisa que estava fora do processo e tal, ele acabou de contar que o processo não funciona e que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E talvez ele tenha realmente identificado que o processo não funciona. Não é hora de bypassar o processo, é hora de redesenhar o processo. Né? Traga pessoas. Faz sentido para vocês? É. Não é bypassar, é redesenhar. É redesenhar. Porque tudo pode ser sempre melhorado. Sim. Sempre a gente pode descobrir pontos de melhoria, pontos críticos. Mas depende também como você se coloca frente a essa situação, ou como. E aí o exemplo, mais uma vez, é fundamental. Já finalizando, eu te falo, Fernanda, para quem está nos acompanhando, que está nos ouvindo, e atua, por exemplo, na grande área da saúde, em unidades de saúde, em clínicas, em hospitais, qual seria um primeiro passo para começar a organizar processos sem perder o foco nas pessoas? Porque o processo é para melhorar o cuidado, não para desviar o olhar, me foco no processo e não na pessoa. Mas existe esse risco. Fala um pouco para nós, já concluindo, Fernanda. Eu posso usar de um exemplo para concluir isso? Pode. Posso? Pode. Ai, que medo. É o exemplo de um médico meu. Aham. Há quase 30 anos atrás eu quebrei o cotovelo, cirurgia, lá. Ninguém tem ortopedista de família, né? Eu tenho. Vou falar o nome dele aqui porque acho que ele merece esse reconhecimento, que é o Dr. Joaquim Maluf. O Dr. Joaquim Maluf fez a cirurgia lá 30 anos atrás, num hospital X e tal. E toda vez que eu preciso de ortopedista, eu volto nele. Recentemente, uma amiga precisou. E aí eu tinha que ir, ela também tinha, eu falei, vou marcar junto que eu vou com você, né? E era uma amiga que era uma cliente. A gente foi. A consulta com esse médico hoje dura 15 minutos. E você poderia me dizer, uma consulta de 15 minutos, mas não dá nada, não dá nada. E a gente saiu da consulta, a gente começou a conversar como era magnífico o processo que ele estabeleceu na clínica, onde ele atua, que você passa pela menina da recepção, entrega o seu documento, fala do seu convênio, chama para consulta, ele te atende, você tem que fazer alguma coisa, você vai fazer um exame, não sei o que, você faz, arará. Só que acontece tudo muito rápido, mas você se sente acolhida, olhada, atendida, com atenção, com acuracidade. E por que isso? Porque ele é um médico muito experiente, então ele chega para você e fala, é o cotovelo, é o braço, então é aqui, tá, o que você tem é isso, faz aquilo, tal, porque ele tem muita experiência, ele tem muito conhecimento de muitas áreas. Então ele rapidamente consegue fazer isso, e ele faz isso olhando para o seu olho. Ele faz isso conversando com você. Então, aqueles 15 minutos são muito melhores do que algumas consultas de 1 hora em que a pessoa está lá preenchendo um formulário e não está te olhando. Ele realmente faz um bom diagnóstico. Quando você vai para algum enfermeiro ou para o cara que vai fazer algum exame, ele te atende com a mesma atenção e cuidado. Por que tem essa atenção e cuidado? Não tem repetição. Então, eu não fico reclamando que não me deu remédio, que não sei porque eu fico reclamando quando eu não sinto atenção. Eu fico querendo coisas, eu fico com dúvidas. Então, quando eu tenho essa combinação de qual é a tarefa que tem que ser feita, com a forma como essa tarefa tem que ser feita pela pessoa, eu faço processos mais curtos e eficientes. E se eu entendi bem, Fernanda, toda a equipe está bem afinada, existe uma sinergia, por isso existe, você fez esse exemplo, obviamente apenas um exemplo. É um exemplo. Existem processos bem desenhados, mas que são realizados não de forma
passiva, ma di forma proativa. E você, se eu entendi bem, se sentiu mesmo no centro do cuidado, com cada profissional que te atendeu, dentro daquela sua jornada, naquele seu atendimento, naquela clínica. Porque a questão do tempo numa unidade de saúde qualquer é uma questão muito crítica. Sim, sim, o tempo não é só uma questão de tempo mesmo cronológico. Não, porque ela é uma questão de custo. E aí, novamente, de presença também. Exato. Por isso, como fazer em pouco tempo e fazer bem? Com presença. Por isso, eu gostaria, se você me permitisse, Fernanda, de concluir esse nosso diálogo destacando este conceito da presença. O que você acha? Eu acho que é perfeito. Palavra-chave: presença. Presença. Gratidão. Presente. Que presente. É.